Romanos capítulo 13, versículo 11 diz assim: e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Vou repetir. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Coloque a sua mão no peito assim, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo, e eu te darei honra e glória. Amém. Irmãos amados, nós estamos há 13 semanas falando sobre avivamento. Nossa busca, nossa meta, nosso propósito em Deus, para que seja a experiência desta igreja. E eu já disse aqui ao longo dessas semanas que não é possível viver avivamento sem oração, sem estudo da palavra, sem obediência a esta palavra pregada, sem a ênfase à obra de Jesus Cristo para nossa salvação e a obra do Espírito Santo operando em nós. É esse conjunto de ações na igreja que possibilitam a experiência de um verdadeiro avivamento espiritual. Vocês estão me ouvindo bem? A epístola de Paulo aos Romanos, eu já disse aqui, é considerada a mais importante dentre todas as epístolas no que se refere à exposição dos fundamentos doutrinários da fé cristã. Os estudiosos chamam a epístola aos Romanos de catedral ou enciclopédia do cristianismo, devido à abrangência de assuntos tratados pelo apóstolo Paulo ao longo dos 16 capítulos desta epístola. Neste versículo, precisamente, ora lido, ele faz menção da vinda do Senhor Jesus. Ninguém ouviu. Ele faz menção da vinda do Senhor Jesus e da glorificação do nosso corpo por meio da sua vinda. E dentro desta revelação e desta perspectiva de Paulo, orientando a igreja sobre a iminência da vinda do Senhor, ele então orienta dizendo: já é hora de despertarmos do sono. O que o apóstolo Paulo está fazendo é conclamando a igreja para sair do estado de inércia, de demência, de letargia, para receber Jesus viva, ativa e poderosa. É muito interessante que Paulo faz um alinhamento do avivamento com o arrebatamento, e ele diz: já é tempo, já é hora, este é o momento de despertar. Me parece que de alguma maneira Paulo faz menção da mesma verdade e premissa que o Senhor Jesus defende na parábola das 10 virgens. Ele diz que o reino dos céus, Mateus 25, é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas,
ou lamparinas, saíram ao encontro do noivo. E o texto diz assim: tardando o noivo, tosquenejaram todas. Tosquenejaram quantas? Quantas? Todas. E dormiram. Por que estou dando ênfase? Para fazer lembrar que na parábola de Jesus, não são apenas as virgens loucas quem dormem, as prudentes também. A única diferença entre elas é que, ao serem despertadas do sono, as prudentes têm reserva de azeite e as loucas não têm reserva de azeite. É isto que faz diferença entre elas. Agora Paulo, sob inspiração do Divino Espírito, traz esta mesma verdade para a sua epístola aos Romanos e diz: o noivo está chegando, é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E é interessante que quando Paulo faz menção de a nossa salvação, aqui nesse texto, ele está fazendo menção da nossa redenção. Aquilo que em Romanos capítulo 8 ele chama de redenção do nosso corpo, ou glorificação do nosso corpo. Na linguagem de Paulo, na compreensão de Paulo, a igreja precisa estar desperta, avivada para este tempo da chegada do noivo. Lá no capítulo 3 de Abacuque, o profeta diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, torna-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Se o irmão buscar o sinônimo da palavra despertar, utilizada por Paulo no texto da Epístola aos Romanos, capítulo 13, o irmão vai perceber que despertar ali é trazer de volta, realçar, avivar ou pôr em atividade. É o mesmo sinônimo da expressão avivamento no seu sentido mais amplo e mais profundo. Se nós observarmos a Bíblia Sagrada, vamos perceber que restauração e restituição estão intimamente relacionadas com a experiência de avivamento no meio do povo de Deus. Restauração e restituição não é resultado de jargões e de chavões, porque eu posso usar palavras de efeito para provocar em você um avivamento momentâneo. Eu posso me utilizar de instrumentos da neurolinguística, da manipulação de massa, para mover as suas emoções na hora do culto. Mas isto não é avivamento, isto é apenas empolgação. O avivamento mexe com o nosso interior de tal modo que a nossa mentalidade muda, o nosso comportamento muda, até a nossa liturgia muda, a nossa compreensão de Deus e das coisas de Deus ampliam quando nós experimentamos um verdadeiro avivamento espiritual. Quando Pedro prega a sua primeira mensagem pentecostal em Atos 2, ele diz lá no Atos 3, lá no versículo 19, ele diz assim: convertei-vos pela minha repreensão, arrependei-vos, e virá o tempo do refrigério. Diga comigo: tempo de refrigério. Só mais uma vez: tempo
do refrigério. A expressão que Pedro utiliza para falar de refrigério ali, quando buscamos na raiz da palavra, ou na etimologia da palavra, ela indica restauração, restituição. Avivamento gera restauração, avivamento gera restituição. Aliás, deixa eu pontuar aqui um erro um erro teológico gravíssimo, que nós muitas vezes estamos cometendo cantando, pregando, ministrando. Como ministrar e pregar se transformou mais num hábito de preenchimento de vácuo entre um louvor e outro. Tem muita gente aproveitando a hora do louvor para ministrar, e aí fala umas heresias bem cabeludas. E eu tenho ouvido gente gritando assim: o diabo vai ter que restituir tudo que você perdeu. Ordene o diabo devolver aquilo que ele levou. Olha para mim, por favor. O diabo não te restitui nada. Quem trabalha restituição é Jeová, o Deus da restauração, o Deus dos novos começos e das novas oportunidades. E outro dia eu ouvi um CD em algum lugar, que o cantor ministrando, além de invocar, ele convoca a multidão para invocar ou reivindicar que o diabo restitua tudo que levou. E aí ele ainda tenta justificar com base bíblica, dizendo assim: o diabo teve que devolver tudo que ele levou de Jó. Olha para mim de novo. O diabo não devolveu nada do que foi destruído da vida de Jó. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus. Aleluia. Diz aí para o irmão do seu lado: haverá restituição. Haverá restituição. Mas presta atenção, isso não tem nada a ver com o diabo, isso não tem nada a ver com os demônios. Isto está completamente relacionada com a ação de Deus em teu favor, que vai restaurar a tua vida e a bênção e o teu estado salutar num estado de gozo e de vitória. Haverá restauração. Eu gosto de Joel 2. Acho que é o versículo 23, quando o Senhor diz assim, olha que coisa linda. O Senhor diz assim: eu te restituirei os anos. Isso é lindo demais, gente. Eu te restituirei os anos. Restituir carro, com trabalho e boa administração financeira você consegue. Restituir a casa, tá, com uma boa organização você consegue. Esforço, trabalho, meta, foco. Mas o Senhor está dizendo assim: eu vou te restituir o que ninguém pode fazê-lo. Eu vou te restituir aquilo que ninguém tem poder para controlar. Eu vou te restituir o tempo, os anos que foram vividos na crise, eu vou te restituir. Só quem crê e recebe dá um brado de glória em louvor ao nome de Jesus. Então, em pouquíssimas palavras, eu quero falar sobre a ação de Deus no tempo do avivamento. O que acontece em tempo de avivamento. E não vou estender, me esforçarei para isso. Então, primeiro, tempo de avivamento é tempo de arrependimento. Tempo de avivamento é tempo de arrependimento. Enquanto o pecado não nos incomodar como se fosse uma praga, nós não viveremos o avivamento que desejamos. A nossa alma precisa ansiar por Deus, sua santidade e sua pureza.
Se o irmão ler, vou citar muito rapidamente Esdras capítulo 9, do versículo 4 a seguir, todo o capítulo, você vai perceber que quando Esdras chega em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é se ajoelhar na praça da cidade. Depois do período cativeiro, Esdras volta para ensinar a lei de Deus ao povo, e Esdras se ajoelha na praça da cidade para confessar os pecados do povo ao Senhor. O quebrantamento de Esdras é tão extraordinário e profundo que a Bíblia diz, no capítulo 9, que no final da tarde, todos os homens de Jerusalém estavam ajoelhados com ele na praça de Jerusalém, confessando a Deus as suas transgressões e abrindo mão de todas as práticas pecaminosas para agradarem a Deus. Tempo de avivamento é tempo de arrependimento. A Bíblia mostra para nós quando Isaías tem a visão da glória de Deus, no capítulo 6, e quando ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e Isaías diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É quando ele se arrepende, que o anjo voa como a brasa, toca-lhe nos lábios e diz: o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi tirada. Quando há arrependimento, o Senhor remove o pecado. Eu vou repetir: quando há arrependimento, o Senhor remove o pecado. Eu vou repetir: quando você se arrepende, você dá a Deus legalidade para que Ele entre em ação em teu favor e quebre as cadeias que te prendem e te leva a um cuidado da sua aproximação e intimidade para uma vida de santidade. Então, tempo de avivamento é tempo de arrependimento. Joel 1,13, o Senhor diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do meu Deus, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Se nós queremos avivamento, eu não estou dizendo, presta atenção nisso, eu não estou dizendo que não haverá avivamento se não houver arrependimento coletivo. Eu estou dizendo que nós estamos na iminência e às portas de um grande avivamento, e quando o vento do Espírito Santo começar a soprar, os nossos pecados vão nos incomodar como nunca. A sua alma não ficará quieta, distante do parâmetro de Deus e da Bíblia Sagrada. O próprio Espírito Santo vai te incomodar acerca de arrependimento e mudança de vida. Olha para mim, já está na hora de ser crente deixar de ser hobby. Já está na hora de ser crente deixar de ser status. Já está na hora de ser crente deixar de ser título. Está na hora de ser cristão se tornar cultura, comportamento, modo de vida, estilo de vida, e o Espírito de Deus vai gerar isto em nós. Aleluia! Tempo de avivamento é tempo de arrependimento. Aí eu vou fazer uma pergunta bem chata: por que a gente vai para a igreja? Por que você veio hoje à noite? O que fazemos aqui? Viemos atraídos pelo homem bonito que está no culto, pela mulher bonita que senta na coluna de cadeiras tal? Por que viemos? Cultuá-lo é minha causa? Minha vida está mudando? Eu estou rompendo com aquilo que me afasta de Deus e me aproximando dele? A cada dia eu estou sendo melhorado pela ação do Espírito Santo? Não, eu disse aqui essa semana: se o Evangelho, se a pregação do Evangelho não está te transformando, então o que você está ouvindo não é o Evangelho, ou você simplesmente não está ouvindo. Porque avivamento gera arrependimento. Provoca seu irmão do lado e fala com ele: tempo de arrependimento. Tenho que agilizar.
Tempo de avivamento é tempo de livramento. Eu sei que vocês estão cansados, o comércio funcionou até 19 horas, mas você não pode ouvir isso e ficar me olhando com cara de quem morreu e não caiu. Eu estou te dizendo que tempo de avivamento é tempo de livramento. Eu vou traduzir. Esse é o tempo que o vento do Espírito vai soprar e cadeias serão quebradas, laços serão rompidos, sepulturas serão fechadas, a operação do diabo será neutralizada. Toda obra de feitiçaria, magia negra, invocação de demônios que te oprime, que oprimiu tua casa, que atrasou tua vida, vai cair por terra, porque os laços serão quebrados pelo poder do Espírito de Deus. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo. O jugo será quebrado. Quando há avivamento, há livramento. Você vai ver teu filho oprimido levantar de madrugada pedindo oração, querendo aceitar a Jesus como Salvador. Você vai ver pessoas que você conhece extremamente oprimidas pelo maligno se levantando, encontrando você no trabalho, chegando na igreja no meio do culto, sem esperar apelo, entrando pelo corredor e vindo à frente, entregando sua vida a Jesus. Estou declarando, debaixo do poder da palavra de Deus, que a espada do Senhor está desembainhada, e laços serão quebrados, e vidas serão livres, para a glória de Deus. Estou dizendo que toda palavra de maldição, toda palavra de ordem contra a tua vida será quebrada. Estou te dizendo que Deus vai mudar o teu caminho, porque no caminho por onde você ia tinha uma armadilha, e o Senhor vai te fazer trilhar por um caminho diferente. Estou te dizendo que o inimigo planejará a tua destruição, mas ele será surpreendido pela intervenção de Deus. Estou te dizendo que quem esperava a tua morte vai te ver vivo. Por quê? Porque nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Estenda assim a sua mão comigo. Diga comigo: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Agora diga comigo: toda ordem de violência, de suicídio, de acidente contra a minha família, contra os teus servos, nós rejeitamos em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha habitação, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Eu vou repetir: Ele te livrará do laço do passarinheiro. Vou repetir: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha que coisa linda: Ele te cobrirá debaixo das suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno. Vou repetir: não temerás espanto noturno. Diz aí para o teu vizinho: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor vai livrar teu filho, o Senhor vai livrar tua filha, o Senhor vai livrar teu marido, o Senhor vai livrar tua esposa, o Senhor vai livrar teus negócios. Tempo de avivamento é tempo de livramento. Ele diz para Moisés em Êxodo 11, versículo 7:
eu vou provar que contra os filhos de Israel nenhum cachorro moverá a sua língua. Ei, Deus vai silenciar todo levante do maligno contra a sua alma. Tempo de livramento. Tem que terminar. Terceiro lugar, tempo de avivamento é tempo de alegria. Tem gente que pensa que crente avivado é triste, borocochô, com cara de quem tomou suco de babosa. Quem já tomou, levanta a mão. Troço é ruim. Avivamento alegra a sua alma, porque uma das coisas que o avivamento faz é mudar a causa da tua alegria. Antes do avivamento você se alegra nas coisas, quando o avivamento chega você se alegra em Deus. É por isso que eu já disse aqui, felicidade é um termo humano, extremamente humano. Alegria é um termo espiritual. Felicidade é circunstancial, alegria é supra-circunstancial. Felicidade se dá pelas realizações, alegria se dá por causa da ação de Deus em você. A felicidade depende das coisas que acontecem na vida, a alegria depende da presença do Espírito Santo em seu coração. E quando há avivamento, há alegria. Tempo de avivamento é tempo de alegria. Estou falando muito rápido, não dá tempo eu expor cada versículo e dar uma esmiuçada básica. Mas eu quero lembrar, quando Davi está voltando de Kiriat Jearim, segundo Samuel capítulo 6, trazendo a arca de volta para Jerusalém, e ele para no meio do caminho e deixa a arca na casa de Obed-edom. 3 meses depois, Davi vai buscar a arca. A alegria de Davi, pastores, é tão grande que Davi começa a dançar no meio da multidão. Só que o protocolo não estava deixando, era o rei. E o rei não podia se expor no meio da multidão. Então quando Davi via, a multidão se afastava para não tocar em sua majestade. Quando Davi percebeu que o protocolo estava quebrando a alegria, ele tirou as vestes reais, se misturou no meio da multidão e começou a celebrar, e a festejar, e a engrandecer, porque uma igreja avivada faz festa. O seu grito de glória, o seu grito de aleluia, o seu sorriso, a sua alegria de alma. Presta atenção, as pessoas fingem alegria na foto. De vez em quando alguém vai tirar uma foto comigo e faz assim: ri, pastor. Outro dia um sem graça fez assim: R$100 para o senhor rir. Eu disse: conta uma piada. Por quê? Porque as pessoas não riem, elas fazem careta, elas fazem assim e pensa que isso é sorriso. A alegria da qual eu estou falando não é você cerrar o dente porque mastigou limão azedo. A alegria da qual estou falando é quando você tem razão para chorar e tem até lágrimas caindo dos teus olhos, mas em teu coração tem um cântico, em teu coração tem uma paz. Há algo dentro de você que não depende do que acabou de acontecer, porque está em Deus, é para Deus e a fonte é Ele. Alegra seu coração. Tempo de alegria. No dia que Esdras terminou de pregar a palavra para o povo em Jerusalém, e Neemias trouxe uma palavra de ânimo para o povo, e veio a inauguração do novo templo. A Bíblia diz em Neemias capítulo 12 que o barulho de louvores a Deus foi tão grande que foi ouvido do outro lado da fronteira. Tu está pensando que pentecostal é crente assembleano? Imagina um barulho de glória a Deus que foi ouvido do outro lado da fronteira.
Vamos dar um barulho de glória a Deus aqui para ouvir no Tomba, um barulho de glória a Deus para ouvir na Cidade Nova, para ouvir lá no João Paulo. Ei, uma igreja avivada é uma igreja alegre, festiva, dinâmica. Não pensa que santidade tem a ver com cara feia. Isso pode ser mau humor, cólica intestinal, qualquer coisa. Avivamento alegra você. Agora não confunda sorriso com alegria, porque a verdadeira alegria é o sorriso no coração, é o brilho nos olhos. Você tem razões para estar triste, mas o seu coração ainda diz assim: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Provoca de leve o seu vizinho e fala com ele assim: o Senhor vai alegrar você. Deus vai provocar para você motivos de alegria. Ele vai te vestir de alegria. Eu estou te dizendo que Deus vai criar circunstâncias que te farão alegre. Quando Jesus anuncia para os discípulos que ele vai ser assunto aos céus, João 16, 20 e 21, ele diz assim: a mulher grávida sente tristeza quando chega a sua hora. Jesus está falando das contrações que causam angústia, expectação na mãe. Aí Jesus diz assim: mas quando vem a criança ao mundo, logo ela se alegra, porque vê que trouxe um varão ao mundo. Aí Jesus diz assim: assim também sois vós. Hoje, na verdade, tendes tristezas, mas outra vez eu vos verei, e vós vos alegrareis. Olha que coisa linda. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Eu vou repetir, foi Jesus quem disse: a vossa alegria ninguém poderá tirar. Tempo de avivamento, eu vou encerrar, é tempo de milagres. Nós vamos mergulhar em Deus. Nós vamos entrar em jejum e oração, porque nós queremos que os milagres sejam manifestados na casa de Deus. Você é instrumento de milagres. Quando há avivamento, milagres começam a acontecer. A história prova que toda a relação de Deus com o homem envolveu milagres. Ninguém me venha para cá. Esses dias um grande expositor no Brasil mencionou que não acredita na ação de Deus com milagres nesse tempo. Isso é uma ignorância à afirmação de Hebreus 13: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Haverão milagres de Deus na sua casa, na sua vida, na sua igreja. Eu declaro em nome de Jesus paralíticos sendo curados, cancerosos sendo curados, cegos recebendo de volta a vista. Eu declaro em nome de Jesus portas se abrindo. Eu declaro em nome de Jesus um mover do Espírito Santo na sua igreja, trazendo de volta a experiência dos milagres para a glória de Deus. Comece a orar. Comece a orar por milagres. Comece a ministrar milagres. Aleluia. Penúltimo lugar, tempo de avivamento é tempo de multiplicação.
Tempo de avivamento é tempo de multiplicação. No deserto Deus envia maná. Êxodo 16. Envia codornizes, de tal modo que o Salmo 104 diz que o Senhor preparou para eles uma mesa no deserto. Ele multiplica pães e peixes. Do pouco azeite Ele enche as vasilhas dos vizinhos. Tempo de avivamento é tempo de multiplicação. Joel 2, 25 e 26, o Senhor diz: e vós comereis abundantemente e vos fartareis. Eu declaro em nome de Jesus que haverá multiplicação na vida do povo de Deus. Sabe por quê? Deus não pode colocar abundância e riqueza na mão de crente materialista, porque o materialista é egoísta. Então, para colocar riqueza na mão dos seus servos, ele aviva, porque crente avivado é convertido, não se apega ao dinheiro, recebe prosperidade e riqueza para investir no reino de Deus. Então, enquanto a gente for materialista, mesquinho e tiver o olho no cifrão, não poderemos receber riqueza e honra. Mas quando o nosso coração se voltar para Deus, Ele vai abrir comportas dos céus sobre nós e haverá multiplicação. Faça um pacto com Deus. Faça um pacto com Deus de que a sua prosperidade será para o reino. Faça um pacto com Deus de que toda riqueza que vier à sua mão será para o reino. Faça um pacto com Deus de que todo o dinheiro que vier à sua mão, você será ofertante e dizimista na casa do Senhor. Faça, experimente. Você vai ver cumprir Malaquias 3:10. Eu abrirei as portas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tal que não haverá lugar para recolherdes. Provoca o vizinho, fala com ele: tempo de multiplicação. É claro, tem gente que não pode prosperar. É incrível como tem gente que não pode ter os problemas resolvidos. Desculpa aí, estou pastoreando e vejo pessoas que, quando o problema é resolvido, abandonam a igreja. Vejo pessoas que, quando conseguem uma bênção, abandonam a igreja. É gente que tem que ficar na moinha o tempo inteiro, senão se afasta de Jesus. Parece que tem que viver no perrengue, porque no dia que Jeová contempla e agracia, ele se vai, some. Mas aqueles cujo coração está em Cristo, o Senhor vai abrir porta de expansão e multiplicação na sua vida. Diga comigo: eu sei que o azeite vai multiplicar. As vossas eiras se encherão de trigo e os vossos lagares de mosto e de azeite. Está escrito, está escrito. Eu não estou falando da prosperidade para o prazer, não estou falando da prosperidade para o exibicionismo, não estou falando da prosperidade para a jactância, não estou falando da prosperidade para a idiotice. Estou falando de uma igreja que prospera para que o mundo conheça Jesus, para que a igreja cresça, para que a obra expanda. Estou falando de corações que não se apegam ao que tem, senão a quem dá. E é Deus quem tudo dá. É tempo de multiplicação. É tempo de multiplicação. Tem gente que não gosta dessa expressão. Alguém inventou com uma santa ignorância que prosperidade não é uma expressão bíblica. Ei, prosperidade é o plano de Deus para a sua vida. Eu vou repetir: prosperidade é o plano de Deus para a sua vida. Tudo quanto fizer prosperará. Fui moço, agora sou velho, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus nosso Senhor. Agora entende que prosperidade não é para ser possuído,
pelas coisas materiais, é para que você saiba possuir e honre o nome de Jesus no lugar que Ele te colocar. Estenda a sua mão comigo e diga assim: eu declaro, em nome de Jesus, tempo de multiplicação para o povo de Deus. E eu termino. Tempo de avivamento é tempo de expansão. Tempo de avivamento é tempo de expansão. Vou repetir, não é possível. Vocês estão me ouvindo? Tempo de avivamento é tempo de expansão. Provoque o irmão do seu lado assim, fala com ele assim: chegou a hora de crescer. Êxodo capítulo 1, versículo 7 diz que os filhos de Israel cresciam, e quando cresciam, se fortaleciam. Ei, o crescimento bíblico é crescimento para fortalecimento. Lucas capítulo 2, versículo 52 diz que Jesus crescia e se fortalecia. No último versículo do capítulo 1 de Lucas, o escritor diz que João Batista crescia e se fortalecia nos desertos da terra. É tempo de crescer, é tempo de expansão. Eu sei, crescer dói. Diz aí para o seu vizinho: crescer dói. Crescer requer algumas posturas e algumas disposições. Crescer requer algumas disciplinas. Crescer requer a disposição de se livrar dos medíocres que estão por perto, lhe podando. Crescer requer a disposição de mandar as carpideiras saírem, para que a menina ressuscite. Mas o plano de Deus para você é crescimento e fortalecimento. Isaías 54: amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, firma bem as tuas estacas, e alonga as tuas cordas, porque prosperarás para a direita e para a esquerda, e farás que sejam habitadas as cidades assoladas. Tempo de avivamento é tempo de crescimento. Ei, o seu crescimento só incomoda os medíocres. O seu crescimento só incomoda os mal intencionados. Quando Deus te coloca para crescer, não vai faltar gente querendo te desestimular e te podar. Esquece. Lembrei agora da alegoria da corrida entre os sapos. E tinha um sapo manco, e quando o reino animal dizia: corre, você vai vencer, todos corriam desesperadamente. Mas aqueles que olhavam para o sapo manco diziam: você não vai conseguir, desiste que você tem uma perna a menos. E ele continuou correndo e chegou primeiro. Quando alguém chegou perto dele e perguntou: como é que você conseguiu? O sapo não respondeu. Perguntou de novo: como você conseguiu? Ele não respondeu. Alguém chegou e disse assim: ele é surdo. Ei, se faça surdo para aqueles que dizem que você não vai conseguir. Quando você ouve a praga, o rogo ruim dos malfeitores, você é desestimulado. Quando você só ouve a promessa: Jeová disse, Jeová disse, Jeová prometeu, Jeová garantiu, ignora o resto. Você vai crescer e vai se fortalecer. E eu quero declarar para a glória de Jesus que esta igreja vai crescer. Não apenas enquanto igreja, mas enquanto pessoas. Você vai crescer para a glória de Deus. Fica de pé, por favor, quem puder. Tem gente que não quer que você cresça.
Tem gente que não quer que você dê certo. Tem. A experiência que eu vou contar, sabe Deus, não é vanglória, é testemunho para te estimular. Quando meu nome foi indicado para a consagração pastoral, a minha consagração foi embargada porque eu não tinha o diploma teológico. A instituição onde eu estudei enviou 2 faxes com a minha matriz curricular e carga horária cumprida, e um telegrama confirmando que eu havia terminado o curso. Mas tinha gente que não me queria ordenado ao pastorado, e tomou uma frase do estatuto e bloqueou a minha ordenação por causa de um diploma. O pastor que me indicou ficou transtornado, muito triste. E eu disse a ele: não fica triste não, pastor. O que eu vou fazer como pastor, eu faço como presbítero. Muda não. Naquele dia eu disse a Deus: no dia que o Senhor me der condição, eu teria uma escola teológica para possibilitar que aspirantes do ministério cheguem ao ministério sem precisarem se submeter a essas burocracias que são humanas. Eu não fui consagrado por causa de um diploma. Hoje a nossa igreja tem uma faculdade teológica funcionando em tempo integral. Quando eu quis publicar o meu primeiro livro, o meu pai foi pedir a ajuda a um grande líder para conseguir a publicação do meu primeiro livro. E em plenário de convenção, um líder disse assim: se o seu filho fosse filho de fulano e de fulano, ele conseguiria publicar um livro, mas ele é seu filho, então se contente. Hoje nós temos uma editora, e por bondade de Deus escrevo justamente para aquela editora que eu queria entrar e não me foi permitido. O que eu estou te dizendo é que se Deus planejou crescimento para você, não tem palavra de desânimo que vai lhe frear. Você vai conseguir, você vai chegar, porque Deus planejou crescimento e expansão para você. Dá uma sacudidela de leve no seu vizinho e diz para ele: Deus vai lhe surpreender. E aquilo que você não pode, aquilo que está fora do teu alcance, ou Ele vai trazer pronto para a tua mão, ou Ele vai levantar alguém que vai abrir o caminho para você alcançar. Mas Ele te chamou para crescimento e fortalecimento. Eu quero orar com você. Avivamento traz expansão. Leia a história dos grandes avivamentos. O que é que avivamento tem a ver com finanças? Tudo. Vai ler a história. Você vai ver como Deus abre portas, caminhos para a expansão do seu povo. O que o Senhor tem para você, você não imaginou ainda. Ele vai surpreender você. Por quê? Porque Deus não está limitado geograficamente, nem historicamente. Deus não tem limites. Ele é Deus. Não peça outra coisa senão: aviva-me, 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 aviva-me. Faça deste pedido a sua oração. Faça disto a sua meta. Faça disto o seu alvo. Faça disto o seu cântico. Você vai ver como o avivamento vai mudar as coisas ao seu redor. O avivamento vai mudar a sua casa. Pare de bater boca com seu marido. Apenas diz: aviva minha casa, aviva minha casa.
Aviva a minha casa. Para de bater boca com a sua mulher. Para de gritar com o seu filho. Aviva a minha casa. Aviva a minha casa. Entra na minha casa. Estabelece o teu trono na minha vida. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Elas vão começar a mudar. Elas vão começar a mudar. No dia que você parar de perder tempo construindo ideias sozinho e se colocar diante de Deus e dizer para Ele: traz as ideias, traz a forma, traz o método, traz o planejamento, você vai ver como as coisas vão começar a acontecer. Para de usar as tuas estratégias, coloca diante de Deus. Concluo orando. Deus, por bondade, Senhor, o máximo que eu alcanço é o intelecto. O Senhor alcança o espírito. Comunica estas verdades ao espírito dos teus servos. Comunica esta verdade ao espírito da tua serva. Ele precisa se sentir seguro em ti. Ela precisa se sentir segura em ti. Nós precisamos viver o avivamento genuíno, Senhor. Gera em nós fome, fome da tua presença, fome da ação do Espírito Santo em nós. Desarma as nossas mentes. Desarma-nos, Senhor. Nós queremos nos render, nos entregar para uma experiência de avivamento. Essa pessoa que está aqui, Senhor, afastada da igreja, faz ela sair do seu lugar agora e vir à frente para renovar contigo o seu pacto. Este amigo, esta amiga que veio hoje à noite, a convite talvez, ouviu tua palavra, tira ele do seu lugar agora em direção ao teu altar, se entregando a ti. Esta pessoa para quem o diabo armou um laço de morte e o Senhor quebrou, faz com que ela te abrace para a vida nesta noite, em nome de Jesus. Diga comigo: aviva-nos, Senhor. Só mais uma vez: aviva-nos, Senhor.